presentes que pudessem receber para fazer o uso da tribuna popular, por solicitação enviada a essa casa em 7 de abril de 2014, o senhor Ademir Angelino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, siderurgia, fundição, reparos e acessórios de veículos, de montagem de painéis elétricos e eletrônicos, de material eletrônico e de informática de Poços de Caldas, András, Guaxupé e Guaranésia, para que ele possa, seja bem-vindo, nesse período, tratar de assuntos referentes ao desligamento de cerca de 300 trabalhadores diretos da empresa Alcoa Alumínio. Muito obrigado aos vereadores e com a palavra o senhor Ademir Angelino. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, uma boa noite a todos e desculpe aí o incômodo em utilizar o uso da tribuna, mas eu gostaria de passar para vocês um relato de que realmente está acontecendo com relação à empresa multinacional instalada aqui em Poços de Caldas, e também fazer um relato das outras empresas que compõem essa empresa. Bom, no dia 29 de abril, a empresa nos procurou dizendo que ia encerrar a atividade da linha de redução aqui em Poços de Caldas, onde média de 300 a 400 trabalhadores iriam ser demitidos. Eles já tinham feito o comunicado junto ao governo federal, ao governo do estado, ao executivo municipal, e depois nessa data chegou até a gente, oferecendo alguns benefícios para esses trabalhadores que seriam dispensados. E, é claro, não houve uma concordância através disso, iniciou-se um processo de negociação, porque pela quantidade de trabalhadores que vão ser demitidos, teria que ter um acordo, porque senão isso aí denominaria a demissão em massa. Bom, não houve o consenso, fomos para o Ministério Público do Trabalho, onde lá também deu continuidade num processo de negociação coletiva. Não chegando ao consenso, a empresa iniciou na data do dia 5 de maio, que já começaria o processo de demissão. Chamamos a Assembleia, que é um processo normal, pedindo para eles autorização para que nós instaurássemos um dissídio coletivo de trabalho. Portanto, foi instaurado um dissídio coletivo, onde entramos junto ao Tribunal Regional do Trabalho, para que fosse feita a suspensão ou a nulidade dessas demissões, até porque não existia um processo de negociação, não houve a conclusão dessa negociação. Bom, o desembargador, analisando o processo, entendeu que caberia mais algumas negociações, devolveu o processo, fez o processo ao contrário, porque geralmente a gente entra com ação na vara do trabalho, julgado procedente ou improcedente o pedido, vai para o Tribunal Regional, qualquer um dos dois pode entrar com recurso. No Tribunal Regional do Trabalho, se porventura uma das partes perdem também, então o recurso vai para o TST, e do TST vai para o Supremo Tribunal. Então foi feito o inverso. O desembargador entendeu que poderia se chegar ao consenso, onde mandou de volta para a vara do trabalho. Então foi instaurada uma audiência de conciliação, onde surgiu uma nova proposta do procurador do Ministério Público do Trabalho e o juiz substituto em exercício. Levamos a conhecimento desses trabalhadores, onde foi feita a votação, e aí sim foi aprovado a proposta naquela casa para que houvesse a continuidade do processo de demissão. Bom, é uma guerra que todo mundo perde. Tá? O trabalhador perde uma empresa importante no município, a empresa perde o profissional que tem, porque para você qualificar um trabalhador, principalmente como operador de sala de cuba e refinaria, não se faz um operador de um dia para o outro. O município perde, porque eu acredito que vem uma arrecadação também que vai ficar deficitária, ou seja, vai criar um ciclo de prejuízo para todo mundo. Só que, o que o sindicato fez? Como nós montamos esse processo, por sinal muito bem feito pelo nosso departamento jurídico, nós pedimos também uma audiência pública junto à Comissão de Minas e Energias em Brasília, onde o deputado Geraldo Tadeu, que é o presidente da comissão,
fez a solicitação aprovada e nós fomos até Brasília. E lá vieram os ex-presidentes da Alcoa, presidente da Votorantim, representante da Votorantim, pedimos também a presença de um representante do governo do Estado de Minas, representante do BNDES e do BDMG, ou seja, presidente da Alcoa, para nós sabermos por que estava tendo esse problema de demissão. O que nós entendemos é que a Alcoa, ela é a quarta maior empresa de fabricação de alumínio no mundo, é a primeira que lidera e a quarta maior do mundo. Portanto, isso aí existia uma pressão na Organização Mundial do Comércio, onde o preço do alumínio caiu, ou seja, então eles trabalham contra o próprio governo. Enquanto o governo tenta estabilizar a sua moeda e valorizar a sua moeda, a Alcoa, ela quer desvalorizar o real, valorizar o dólar para poder aumentar o preço do mercado do alumínio no mercado. Se isso não está dando certo, o que acontece? A única alternativa que ela teve foi de paralisar as linhas, reduzindo 1.400.000 toneladas de metal. Consequentemente, para pressionar o governo, aí a parte menos favorecida, que acabou saindo prejudicada, foi o trabalhador com a perda do emprego. A questão que a gente está falando só agora em relação ao Alcoa, mas o problema não está só sintonizado na Alcoa. Nós temos as prestadoras de serviço, onde nós estimamos mais ou menos a perda de média de 1.500 trabalhadores no modo geral. Por quê? Nós temos as empreiteiras lá dentro, nós temos o serviço aqui fora, nós temos o comércio, nós temos até na área rural, que contribui para... Ou seja, é um ciclo que todo mundo está perdendo, inclusive o município. Portanto, não vai ser fácil esse ano não, esse ano vai ser difícil. Nós estamos prevendo aí um número grande de demissão. A gente tem visto aí que está havendo alguma implantação na questão do distrito industrial. Nós entendemos que essas coisas não vão acontecer também de um dia para o outro. Eu acredito que 2015 não vai ter também uma quantidade de emprego excessiva, até porque nós tivemos uma reunião com a ThyssenKrupp, a média de emprego para 2015, final de 2015, começo de 2016 é para 60 empregos. É um trabalho muito tecnológico, é um trabalho de primeiro mundo. Para você qualificar esses trabalhadores, vai levar mais ou menos um ano. Ou seja, para você contratar pessoas aqui, você tem que levar para onde tem essa empresa, qualificar esses trabalhadores para depois começar a trabalhar, porque o trabalhador de Poços de Caldas, a princípio, não está qualificado para trabalhar no ThyssenKrupp. Então, a nossa preocupação é essa, de que se instala uma empresa, traz pessoas de fora, os trabalhadores passam a não ter emprego aqui, essas pessoas migram, acabam perdendo emprego, ou seja, o número de trabalhadores também vai crescendo. Nós temos a média de 30 mil trabalhadores ativos aqui, e nós também temos certeza que 10% desses trabalhadores já estão perdendo emprego. Portanto, fica difícil para nós, como uma categoria profissional, pedir o uso da tribuna, senhor presidente, e dizer que Poços de Caldas, em termos de industrialização, está muito atrasado. Se for analisar Poços de Caldas com relação ao turismo, desculpa, mas também está atrasado. O governo federal tem verba da Secretaria do Turismo para implantar no turismo. Poxa, eu acho que o município poderia fazer isso, mas nós temos que entender também que Poços de Caldas não vive só do turismo, é uma cidade que praticamente tem quase 180 mil habitantes. O mais interessante é que, se não bastasse o ramo metalúrgico estar também numa situação complicada, nós perdemos empresa em Poços de Caldas para a cidade de 50 quilômetros aqui, que poderia estar gerando mais emprego, e dá para conciliar, sim, o turismo com a industrialização, sem agredir o meio ambiente. Eu tenho observado aí, tenho visto com relação aí a algumas empresas que têm questão de urânio, mas alguém já parou para perguntar como ficou a situação dos lagos da Alcoa, que está prestes ao Ribeirão do Cipó? Ou seja, a empresa está aqui, a coleta de água está aqui. Foi liberado 170 milhões em 2010 do governo do Estado para poder fazer uma implantação aqui na Alcoa. Por último, foi liberado 60 milhões de reais do governo do Estado para a construção dos lagos. O governo do Estado deixou de arrecadar o ICMS da Alcoa por um ano para manter a empresa aqui. E, por final, ela faz uma reunião com o governo do Estado dizendo o seguinte, que nós não temos mais interesse em ter essas linhas de produção aqui, nós vamos mandar embora, tá? Porque o alumínio para nós não está sendo convincente. No uso da tribuna, lá na audiência pública,
eu deixei bem claro que a Alcoa está com 3 usinas, e agora recente é a usina de Machadinho, mas tem mais 2 usinas. Ela vai gerar em torno de lucro, em torno de 400 milhões de reais em venda de energia. Só da usina de Machadinho agora parece que foi 49 milhões. Quem vai querer fabricar alumínio? E o mais interessante é que houve recurso do BNDES, do BDMG, tá? Recurso próprio do governo do estado, recurso do governo federal, e por incrível que pareça, não tem uma cláusula nesses contratos de falar de manutenção e geração de emprego. E é dinheiro nosso. É uma empresa multinacional onde teve a facilidade de obter recursos, inclusive o governo do estado. Na liberação desses 60 milhões, por que não colocou ali a geração e manutenção de emprego? Não tem. Ou seja, na hora que ela arrecadou esse dinheiro e começou a fazer a construção dos lagos, simplesmente parou, não vai fazer mais, vai manter o que tem, está utilizando a bauxita de Poços de Caldas para levar para fora, para São Luís do Maranhão, está trazendo o lingote de São Luís do Maranhão, inclusive trouxe também do exterior, para Poços de Caldas, para poder suprir uma necessidade de uma empresa aqui, que nós estamos muito preocupados, que é a Phelps Dodge, porque pega a média de 140 toneladas de metal líquido para a produção, a Alcoa só está entregando 85, fez um contrato para 400 toneladas de vergalhão, também não está entregando, o contrato vence agora em 2014, a Phelps vai ter que comprar ou da China, ou de São Luís, ou da Votorantim. Mas o minério está sendo tirado daqui, está levando para fora. Entendeu? Então, olha só para vocês verem que situação. Eu estou com 635 trabalhadores na Phelps, onde teve um investimento de quase 75 milhões de dólares para implantar a empresa. Agora eles vão ter que usar mais 17 milhões de dólares para poder montar um outro forno, para poder comprar o lingote de fora, porque a Alcoa vence um contrato com ela agora em dezembro e não sabe se vai renovar. Então, minério tem, trabalho tem. Então, a gente entendeu que foi uma política suja da Alcoa, tá? Onde ela, para pressionar o mercado, e ela não tinha mais saída, ela acabou mandando o trabalhador embora, e vai mandar, não só aqui em São Luís, era média de 500, agora reduziu para 250, para pressionar o mercado, para melhorar o preço do alumínio. Então, gente, eu estou só deixando bem claro para vocês que o sindicato fez o papel que tinha que ser feito, não misturamos política nisso. São Luís do Maranhão pararam rodovia, mas a gente viu que tem um ato político lá, então a gente resolveu fazer a coisa profissional, tanto é que logramos êxito nisso, entanto que a gente conseguiu um benefício melhor, mas todo mundo vai perder. Todo mundo está perdendo isso. Ontem eu estive na porta da Ferreiro Rocher, não é parte da minha categoria, ela é alimentício, mas eu tenho trabalhador metalúrgico lá dentro, onde algumas empresas de fora veio prestar o serviço dentro da Ferreiro, não pagou os empregados, foi embora, e eu fui obrigado a acionar Ferreiro para pagar os trabalhadores de fora, porque eles estavam aqui no alojamento, prestes a perder, a não ter água, não ter luz, não tinha alimentação, os direitos trabalhistas deles não foram respeitados, e eu tive que simplesmente acionar Ferreiro para fazer isso. Essa foi a primeira, mas eu tive outras que trabalhou aqui também, que ela vem de fora, ela executa o trabalho, não paga o trabalhador, vira as costas, vai embora, e às vezes as pessoas até ficam em Poços de Caldas e não voltam para a cidade de origem. É o que está acontecendo muito. A Thyssen Cup, e aí é uma crítica, e talvez essa crítica é uma crítica construtiva, como que foi feito o contrato da Thyssen se instalar em Poços de Caldas? Porque Pouso Alegre, quando foi aquela máquina, aquela indústria de máquina pesada que vai gerar 2.000 empregos, que era para estar em Poços de Caldas, e não veio, a Prefeitura de Poços de Caldas simplesmente fez um contrato em que a mão de obra teria que ser especializada, mas da própria cidade. E será que a Thyssen fez isso? Não tem uma prestadora de serviço de Poços de Caldas que vai trabalhar lá. Eu tenho empresa aqui com 40 trabalhadores de prestação de serviço que já mandou o trabalhador embora. Eu tenho 5 empresas que, se eu pegar só 5 empresas, vai dar mais de 250 trabalhadores que foi demitido. Por quê? Porque estava às margens dos trabalhos da Alcoa e não consegue pegar um serviço aqui. Então, gente, quando eu falo do universo de 1.500 trabalhadores, eu estou falando de um modo geral, e isto vai acontecer. Tá? Se vocês derem uma volta na Serra de São Domingos, dá uma olhada,
o queijo suíço que virou isso, dá vergonha. Tá? Porque vocês podem pegar aqui a Serra do Selado do lado direito, vocês vão ver, ninguém recupera aquela área. Ninguém recupera. Então, todo mundo está perdendo, e eu acredito que o município também deveria entrar com ação pedindo uma restituição e uma indenização, até por perder esse benefício. Porque não é simplesmente chegar e falar que é um parceiro que está perdendo um parceiro, não. Parceiro é aquele que está trabalhando uns 30 dias e vai no supermercado e compra lá o que tem que comer, entendeu? Ou que vai numa loja aqui e compra um sapato para o filho. Nós temos trabalhadores aqui em Poços de Caldas que fez financiamento de casa e vai ter que entregar porque não vai ter condição de pagar. Nós temos trabalhador que fez financiamento de carro e não vai ter condição de pagar. Então, gente, esse é um relato do trabalhador aqui de Poços de Caldas que vai sofrer as consequências, sim. Tá? E eu estou preocupado com a Phelps, porque são 635. De repente, o acionista resolve não investir mais, porque já gastou quase 80 milhões de dólares, e agora vai ter que investir mais 17 milhões, para buscar um produto lá em São Luís do Maranhão, ou para buscar na China, sendo que nós temos a 5 quilômetros aqui. Tá? E por simplesmente uma política suja, aonde na Organização Mundial do Comércio, eles alegam que existe um estoque de alumínio muito grande, e é um estoque virtual, que é o estoque que está na mina. E está aí parado. Eu estou dando continuidade no processo de demissão, eu estou dando continuidade no benefício desses trabalhadores. Nós conseguimos para esses trabalhadores, através dessa audiência, mais 8 meses de plano médico, inclusive questionei a Alcoa, porque ela mudou o sistema de plano médico, onde o trabalhador só pagava quando utilizava. E antigamente ele pagava, ele tinha uma colaboração, ele participava do plano médico, onde ele pagava uma parte. Hoje, na 9656, os doutores sabem disso, que ele pode dar continuidade no plano médico por um período até de 6 meses, e se for aposentado, ele pode dar continuidade para o resto da vida sem ter alteração. Eles perderam isto. Eles perderam porque a Alcoa mudou a regra do jogo no meio do jogo. Tá? Então a gente conseguiu pelo menos mais 8 meses de plano médico, porque ela simplesmente fez um contrato com uma empresa aí, e sabia que isso ia acontecer, e aí esses trabalhadores ainda acabou ficando no prejuízo. Eu tenho trabalhador lá dentro com doença profissional. Eu tenho trabalhador que tem um problema lá dentro, que sofreu um acidente de queimadura, está afastado, e a gente não sabe nem o que vai acontecer com ele. Eu tenho problema com um trabalhador lá que morreu de câncer de bexiga, em função do piche. Eu tenho problema dos lagos, que nós fizemos uma denúncia junto à promotoria pública, porque aquilo ali é rejeito de soda, ia cair nos lençóis ali. Então, o que acontece com a Alcoa? A Alcoa simplesmente chega aqui e fala assim, eu vou ajudar uma creche lá, colocando uma brinquedoteca. Mais 3 minutos. Sim, senhor presidente. Certo, uma brinquedoteca, mas não vê as consequências, porque simplesmente está virando as costas para esses trabalhadores de Poços de Caldas, em função do benefício próprio, porque o que eu ouvi naquela audiência pública em Brasília foi só acúmulo de riquezas. Não foi simplesmente olhar a cara e falar para o trabalhador assim, olha, eu estou preocupado com você, então eu vou fazer alguma coisa para você. Não, simplesmente agora manda embora, vira as costas, vai embora, e nós vamos sofrer as consequências, tá? Portanto, gente, esse é um relato médio do que eu tenho feito. Se o senhor presidente permitir, aí eu vou ficar à disposição de vocês aí para alguma pergunta, tá? E qualquer coisa também eu estou à disposição do Sindicato Metalúrgico. Muito obrigado. Obrigado, Ademir. Eu queria abrir a palavra aqui. O Antônio Carlos já se inscreveu, na sequência o Paulo Eustáquio, depois a Regina. Senhor presidente, Ademir, eu acho que foi uma das participações na nossa tribuna, das mais importantes e, para mim, das mais tristes, viu, Ademir? A sua palavra aí, calma, sensata, ponderada, e retratando um momento de grande preocupação que nós já comentamos aqui na tribuna também, nós vereadores. Eu também, ao longo dos anos aí na minha atuação aqui na Câmara, como outros colegas, eu sempre também olhava assim com uma certa reserva essas participações da Alcoa junto a creches, escolas, prefeitura em geral, né? Eu sempre olhava assim com
uma certa distância, porque entendia mesmo que a Alcoa, conforme muitos já previam, um dia ia deixar Poços de Caldas na mão, né? Deixar a cidade, deixar o trabalhador, que é o patrimônio mais importante da empresa. Eu acho que é uma frieza, uma insensatez muito grande, e a gente só tem que lamentar, porque nós aqui, né, a Câmara de Vereadores, a gente fica assim, triste, angustiado, de saber que a gente não pode fazer nada. O poder legislativo do município, infelizmente, não tem, né, é uma empresa de nível de renome mundial, não é só aqui, é em São Luís do Maranhão também, você acabou de dizer, né? Agora, realmente você tocou em alguns pontos aí também, faltou, né, talvez precaução, né, nos momentos anteriores, onde a Alcoa sempre ameaçava ir embora, como teve há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, que o governo do estado acabou intervindo em Brasília também e tal, para fazer uma amarra, né, onde a Alcoa pudesse realmente se tocar, né, e ser obrigada a cumprir as obrigações que tinha com o município. Eu queria saber o seguinte: quantos funcionários ainda vão restar na Alcoa após essa leva de demissões? Quantos funcionários vão existir trabalhando na Alcoa após? Bem, senhor vereador, hoje nós temos 1.000 trabalhadores na Alcoa. 30% desses trabalhadores vão ser dispensados. Tá? Só que aí é que está a questão. No início de 2011, já foi encerrado parte de uma linha, a linha 3 ela parou, onde alguns trabalhadores foram dispensados, mas foi no processo normal. Portanto, não atingia a média de 10%, onde a legislação é clara: se você atingiu de 10% a 15%, configura-se como demissão em massa. E aí teria que ser feito um acordo, inclusive fazer a compensação financeira, porque é um processo de negociação. Então, nós estamos falando hoje de média de 300 trabalhadores, onde 180 foram dispensados, mas se a gente fizer o cálculo de 2013, de início de 2013 até dezembro, nós temos mais de 180 no início de 2013, com 180 já foi 360, mas essa quantidade de trabalhador que vai ser dispensado, então eu acredito que vai atingir em média de 500, tá? Se pegar do início. Ou se está com 180, vai demitir mais ou menos uns 120, porque a gente tem um início, não tem um término. Então, existe um início de uma negociação, não tem um término, porque não tem um número preciso. Não é assim, chega aqui e fala assim: olha, vai demitir, vão fazer um contrato, um pacote, vai demitir 300. Não, ele está demitindo de acordo com quando vai encerrando as atividades, eles vão demitindo. Então, a gente não tem um número preciso agora. Só para explicação também, esclarecimento, teve uma época que a Alcoa trouxe uma grande quantidade de funcionários de São Paulo para trabalhar no setor administrativo, né? Esses servidores de altos salários, né, ainda continuam aqui? Bem, nós tínhamos em São Paulo o Senu e o Senesp, que seriam os escritórios centrais. Hoje, nós temos o Senu em São Paulo e o Senesp veio para Poços de Caldas, onde centralizou toda a atividade da Alcoa, inclusive no mundo todo. A Alcoa de Poços de Caldas, ela consegue centralizar o que tem São Luís, Tapissuma, Utinga, Tubarão, ou seja, em todos e fora do Brasil. Então, esses trabalhadores vieram para Poços de Caldas, mas poucos permaneceram. Até porque ele estava acostumado a uma cidade grande, o custo de vida lá já era diferenciado, os salários eram altíssimos, mas entenderam, alguns pediram demissão, outros pediram para ser dispensado. Alguns trabalhadores foram, sim, contratados aqui, mas um ponto interessante que o vereador falou é que fica aquela migração entre São Luís do Maranhão e Poços de Caldas. Então, quando reduz o número de trabalhador aqui, para não mostrar que está sendo realmente reduzido, eles trazem pessoas de São Luís do Maranhão e ficam um determinado tempo aqui e depois retornam. Então, é o que vem acontecendo. Só para concluir, há possibilidade de aproveitamento dessa mão de obra em outras empresas, em Poços de Caldas ou aqui na região? E demais, muito obrigado e parabéns aí pelas suas palavras. Então, muito obrigado, vereador. Bom, a Alcoa, ela fez um contato com uma empresa de Congonhas, a 400 quilômetros de Poços de Caldas, onde ela
vai ser iniciado agora um processo, né, de industrialização lá. Eu vou falar o nome da empresa, que é a CSN, ela tem hoje em Ouro Branco, onde provavelmente 1.000 trabalhadores seriam contratados naquela região. Só que a gente entende também que aquela área já é uma área restrita. Alguns trabalhadores saíram de Poços de Caldas, que eles vieram aqui e foram até Congonhas, mas eu acredito que não são todos que vão ficar, porque é um sistema diferenciado, é um sistema de turno diferenciado, e aí o trabalhador vai ter que deixar a família aqui, 400 quilômetros, ou vir de 15 dias, ou então ter que mudar toda a sua estrutura de vida para migrar até Congonhas do Campo. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, Ademir, meu colega lá do PSD. Ademir, como presidente, eu gostaria de saber do senhor, quer dizer, lamentável ver, e ao mesmo tempo parabenizar a senhoria pelas explicações do que? A respeito de energia. Pelo que o senhor falou, hoje não interessa a Alcoa, até então, na mineração, né? Depois de ter explorado vários anos, apesar que gerou emprego, né? Dividendos para Poços de Caldas, hoje vai embora, vamos dizer assim, né? Sempre eu falo a respeito disso também, Ademir, uma preocupação, a Alcoa, às vezes ainda investiu em Poços de Caldas, né? Vamos dizer, a minha preocupação da CBA também, o que, na Votorantim, também, certo, eles vêm cá, deixa essa degradação do meio ambiente, sempre preocupado. E no momento, eu quero até, aproveitando essa oportunidade, esses esclarecimentos do senhor aí, e também parabenizar a luta da vereadora Regina Sioff a respeito de mineração. Né? E essa luta dela, desde o primeiro mandato dela, ela tem sempre levantado essa tese, e hoje nós estamos vendo com os próprios, né, sofrendo na própria carne o que ela tem cobrado. Mas eu vim falar também, Ademir, não sei se é de conhecimento do senhor, me parece que a Curimbaba vai contratar tem informação extraoficial, será que o senhor tem conhecimento disso, para segurar um pouco esse desemprego aí? E mais, quero cumprimentar pela sua luta em nome dos trabalhadores, né, e parabenizar você pelo seu esclarecimento, e trazer à tona isso, acho que a cidade merece, né, porque eu viajei há bastante tempo no primeiro mandato, e a Alcoa investiu muito em energia, tinha uma participação do DME, mas a parceria da Alcoa era mais de Furnas também, que vendia, né? E hoje você está trazendo essa preocupação para a população de Poços de Caldas. O interesse deles é investir em energia e não em mineração, do que depois já explorou, que não tem vida para muito tempo também. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Bom, todo mundo sabe que o governo federal lançou um programa da taxa de redução de energia, onde a Alcoa de São Luís do Maranhão ela tinha média de 28%, de acordo com a tabela do governo, de redução de energia elétrica. A Poços de Caldas, ela tá taxada como fornecedora de energia. Por quê? Porque ela é consorciada à usina de Machadinho, junto com o Departamento Municipal de Eletricidade. Portanto, ela como fornecedora de energia, provavelmente ela não teria esse benefício dos 28%, mas tinha um benefício do governo federal com relação a 8%, alguma coisa nesse sentido, de energia, de redução de energia, desconto. O que ficou, assim, um ponto de interrogação é que ela tinha um contrato até março com a Eletronorte. E esse contrato fechou em março. E ela não renovou. E a partir do momento que ela não renovou esse contrato, aí ela anunciou o programa de demissão. Segundo, né, o que a gente está tentando fazer esse levantamento, junto com a Comissão de Minas e Energia, é que se ela vende a energia a R$ 800 a megawatt, será que ela está pagando a R$ 70 a megawatt? Ou seja, então é muito melhor ela vender energia do que fabricar alumínio. Agora, um ponto interessante é como que ela conseguiu adquirir esses recursos para poder entrar no consórcio junto à usina de Machadinho, e depois vem Barra Grande, e depois tem uma Paiquerê, ou seja, tem outras que está nesse consórcio. De onde saiu o recurso? Por quê? O recurso saiu daqui de 50 anos de extração de minério de Poços de Caldas. E o mais interessante é que na audiência pública veio o IBAN, que é a Associação Brasileira de Mineração, onde os presidentes são ex-diretores da Alcoa. E a ABAL, que é a Associação Brasileira do Mino, também, o presidente é um ex-presidente da Alcoa. Ou seja, fica um círculo, onde fica só na mão deles. Agora, Poços de Caldas está sofrendo com isso há 50 anos, e simplesmente, de uma hora para outra, ela retirou
E o mais interessante, senhor vereador, é que o produto que está aqui ainda não está acabado, que é o licor, que já faz a separação para poder fazer a produção de alumínio, está indo para São Luís do Maranhão. Está saindo de carreta daqui para lá. E está vindo lingote de lá para cá. Ou seja, se tem condição, por que não faz? Eu acredito que aí deveria sim, o próprio Ministério Público, fazer uma intervenção para saber se realmente esse prejuízo ela está tendo em função do mercado de alumínio ou se o interesse dela em acabar com essa unidade de Poços de Caldas simplesmente para vender energia. Vereadora Regina Cioff. Presidente, colegas vereadores, vereadora Ademir, primeiramente, eu quero aqui também fazer coro aqui ao Antônio Carlos, quando disse que foi uma das tribunas ocupada populares, né, vamos dizer, mais significativas desde que eu estou aqui na Câmara. Porque, assim, você trouxe informações importantes, tristes, importantes, mas relevantes para que essa casa também tenha ciência e ver o que nós poderemos estar fazendo, né? Eu acho que é importante isso. E quando você fala dos comboios que saem daqui, eu tenho questionado isso muito, né, em relação aos agravos financeiros ao município, de uma maneira geral, em relação à ISS, né, será que a questão da CEFEM, como é que se descontando o carreto, e uma série de coisas. Então, é muito triste isso que a gente já vem, muitas pessoas já visualizando, né? Veio, claro, como disse aqui o vereador Paulo Eustáquio, realmente empregou, auxiliou pontualmente em algumas questões sociais na cidade, né? Mas está deixando um grande legado, que é ambiental, né, o que vai deixar de recolher ICMS, uma série de coisas, e a questão dos trabalhadores, que eu achei gravíssimo. Você falando do plano, eu não sabia que tinha sido dessa maneira, do plano de saúde, que absurdo, foi assustador. Então foi pensado isso, foi projetado, né? E as pessoas ficarem numa situação dessa, quando você diz que tem pessoas que financiaram casa, quer dizer, é muito mais grave. Eu, pelo menos, estou com essa percepção agora, muito mais grave do que eu já pensava que fosse. Então, eu queria mesmo agradecer você ter vindo aqui, para estar nos trazendo essa informação de forma tranquila, não é política, mas pensando aí realmente na cidade, nos trabalhadores, nas pessoas, na questão ambiental, enfim, eu acho que são muitos nós críticos que ficarão, muitos. Então, eu acho que essa casa tem que tomar algum rumo, nós temos que pensar dentro da nossa competência, é claro, o que fazer para ajudar. Mas fica um exemplo aqui. Quando você fala aí na tribuna, quando muitas vezes eu falo, vai ficar o passivo, e aquilo que o município merece não vai acontecer. Eu canso de falar, nós estamos começando a realmente a sentir na pele a cidade, as pessoas em relação ao que a gente já vem alertando, né? E a gente espera que se acorde para essa situação de uma vez por todas, porque é muito triste isso que está acontecendo. Isso vai ser um impacto terrível para a cidade. Demais, parabenizar e dizer que realmente foi muito importante a sua vinda. Obrigada. Vereadora Maria José. Ademir, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu queria fazer uma colocação, porque às vezes eu também me torno muito prática. Eu sei que tem os dois lados, tem o lado vital dos trabalhadores e tem o lado também necessário do capital, né? Que é o investimento da empresa, os anos que ela fica em postos, tudo isso. Então, e é do mundo dos negócios, querer ganhar mais, é o mundo do modelo capitalista que nós vivemos e que vai perpetuar-se por enquanto, porque a velha luta ainda, né, nós não conseguimos combater do trabalho e capital. Mas eu gostaria, sim, que você pudesse passar de uma forma bem prática, depois de todo esse contato seu com dessas negociações, o que ficou para o trabalhador da Alcoa que já foi demitido e qual é a previsão de novas possibilidades ou de novos ganhos para os que serão ou
como é que isso está sendo processado dentro do sindicato? Por gentileza. Tá, desculpa. Bom, aproveitando as duas perguntas, eu gostaria de terminar também a resposta do vereador Paulo Eustáquio, onde está falando de mineração corimbaba. Por enquanto, a gente não está sabendo de nada, até porque se despertasse interesse na mineração corimbaba em adquirir, ou arrendar, ou fazer algum tipo de negociação com a Alcoa, a gente, bom, por obrigação, a gente teria que ser o primeiro a saber, né? Porque nós fazemos parte de uma categoria profissional e aí a gente também teria que saber isso. O que acontece? Quando se trata de capital de trabalho é meio confuso, porque cada um puxa para um lado, né? E a gente vai, lógico, puxar sempre um benefício melhor, uma condição melhor de trabalho, mesmo sabendo, e nós, representantes de uma categoria profissional, nós entendemos que nós estamos um passo abaixo do capital. Por quê? Porque se a gente empata, aí não vai gerar dúvida no judiciário. Porque se gerar dúvida no judiciário, então, a gente estando um passo a menos, o que vai prevalecer é a parte menos favorecida. Né? Portanto, é o que a gente tem trabalhado dessa forma. Agora, o mais interessante é que foi colocado uma posição para esses trabalhadores aqui em Poços de Caldas, onde simplesmente a empresa falou, olha, nós vamos fornecer esse benefício e pronto, de uma forma unilateral. E, na verdade, não pode ser feito dessa forma. Por isso que existe a guerra entre o capital e o trabalho, e desde que mundo é mundo, isso vai continuar existindo, e é válido. O Estado Democrático de Direito, ele dá essa prerrogativa para nós. Portanto, o processo de negociação ele tem que ser de uma forma clara, onde a negociação ela só é acordada quando há um consenso. Por quê? Se por um acaso alguém fazer de uma forma unilateral, aí é vantagem. E aí, infelizmente, um acaba perdendo. Portanto, esses trabalhadores tiveram hoje a média, quando ela começou oferecendo 2 salários de gratificação, de compensação financeira, nós conseguimos, através dessa mediação, dessa conciliação junto à vara do trabalho, no mínimo de 4 salários e meio e o máximo de 7 salários e meio, considerando o tempo de casa e a idade. O aposentado, para suprir esta condição, por ter perdido também esse benefício em relação à assistência médica, foi alterado mais meio salário, e nós conseguimos o plano médico, ou seja, a empresa tem um centro de orientação, que ele pode utilizar em consultas, mas na urgência e emergência ele vai usar o plano que a empresa tem convênio, por um período de 8 meses. Só que o trabalhador aposentado ele acabou sofrendo as consequências por não dar continuidade nisto. Ou seja, ele não vai ter um benefício que tinha numa assistência médica, de acordo com o que prevê a Lei 9656, com alteração em 2000, porque a lei é nova. Ela é de 98, mas ela teve alteração em 2000. Então, não seguiu, e todo mundo sabe que um convênio médico com uma empresa, ele é um contrato, e esse contrato ele vence. Então, se existe uma lei, por que não utilizar a lei para isso? Então, e o mais interessante é que quando foi colocado que algumas empresas, a gente vê só ao lado de uma empresa, vamos falar um pouco da CBA, que é o Grupo Votorantim, onde só extrai o minério de Poços de Caldas e leva para Sorocaba. Entendeu? Onde só faz a moagem, utiliza aqui as nossas riquezas naturais no município, moe, põe no vagão e vai dar serviço lá em Sorocaba. Então, é difícil. Agora, para uma empresa como o Grupo da Alcoa, que está aqui em Poços de Caldas, parar uma atividade dessa, é difícil para todo mundo. Para ela, provavelmente, é fácil? Não, é difícil também, porque é um patrimônio onde hoje o patrimônio da Alcoa é em torno de 9 bilhões de reais. É muita coisa. Então, ela mantém uma empresa também onde ela não tem lucro, claro que ela vai falar que ela não aceita mais, o acionista não vai pôr mais dinheiro nisso. Porque o custo de produção aqui ele ficou alto em função da má gestão. Porque aonde você coloca uma empresa que você põe um material ali dentro, esse material não é utilizado, e você paga um absurdo, depois você sucateia, é má gestão. Eu agradeço, Ademir, e deixo só uma última questão. Você, como sindicalista, presidente de um sindicato importante, nesse momento também complicado, né, de uma desmobilização de 30% de empregos, que é uma coisa bastante complicada nesse momento, você acha que essa negociação de vocês com a Alcoa, mesmo você dizendo que tem de ficar num patamar abaixo por conta de toda essa necessidade de negociação, dessa relação capital-trabalho,
satisfez esse trabalhador, quer dizer, eles acabaram todos assinando essa demissão, não teve jeito mesmo, porque isso realmente é uma coisa muito efetiva, quer dizer, foram mandados embora e já não tem o que fazer com eles, entre aspas. Porque eu concordo com o vereador Antônio Carlos, porque nós ficamos de mãos aqui amarradas, nós vereadores, porque você mesmo colocou, nós não conseguimos criar da noite para o dia empregos aqui. Gostaríamos até, eu acho que todos nós 15 vereadores aqui adoraríamos, né? Pudéssemos fazer isso para muitos e muitos, mas é complicado, né? E o trabalhador também, você que ficou também desse lado do trabalhador lá da Alcoa, assinou, acabou, e ele agora vai tocar a sua vida. E essa coisa de Congonhas aí, que eu também fiquei sabendo, ainda é um haver, né? Vamos ver como é que fica, apesar de alguns já terem... Me parece que já se dirigiram realmente para conhecer. Bom, senhora vereadora, eu vou ser um pouco breve, até para não tomar muito tempo. Por favor. O que acontece? Hoje, a gente conseguiu, através de uma negociação, remanejar alguns trabalhadores dentro da própria área da Alcoa. Então, a linha de produção são 3 linhas de 96 cubas cada linha, gerando 288 cubas, né, nas 3 linhas, onde 520 trabalhadores trabalham nessa área. Então, com a redução de 300, a gente conseguiu remanejar. Só que a condição desses trabalhadores dentro da Alcoa ficou tão remota que eles perderam o ânimo de trabalhar na Alcoa. Então, o que acontece? Porque eles não sabem o dia de amanhã. É uma empresa que, infelizmente, o município se voltou em uma única empresa, não atentou, isso eu falo de geração para geração, de mandato para mandato, entendeu? Onde? 70, né? Desde quando iniciou, quando era o Cominas, depois foi privatizada, e a cidade simplesmente se voltou em cima de uma única empresa. E hoje nós estamos pagando, a população está pagando uma consequência em que, lógico, o Poços de Caldas não vai acabar em função do fechamento da Alcoa, se porventura vir fechar o resto. Tá? Que nós tememos isso também. Porque o que adianta uma empresa com 1.000 trabalhadores mandando uma linha primordial de produção embora e ficando com só um setor administrativo, fábrica de pó e refinaria, onde Bacarena tem 2.500 trabalhadores numa refinaria e aqui nós vamos ter coisa de 150. O lingotamento, que é uma área onde fornece o metal para a Phelps, tem um contrato que vence até o final do ano, onde a Alcoa cobra um prêmio em dólar de $350 a tonelada. E no final do contrato, provavelmente esse prêmio que ela cobra passa para $700. Ou seja, vai criar um custo maior. Não vai ser interessante para a Phelps. Então, a questão de Congonhas, a gente entende que, tudo bem, ela fez isso, mas a gente teme também a ida desses trabalhadores, porque vai deixar os seus lares, vai deixar a sua família para brigar num lugar que ele não sabe, é um lugar incerto. Então, é difícil para nós. Os trabalhadores, em votação, eles aprovaram esta proposta, porque essa proposta ela foi determinada pelo procurador do Ministério Público do Trabalho e o juiz que estava em atividade aqui na primeira vara do trabalho. E aí, é lógico, nós não desrespeitando a ordem judicial, a gente fez a votação e foi aprovado. Mas a gente sente porque a gente teme daqui para frente o que vai acontecer, vereador. Muito obrigado, senhor Demir. Vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nossos colegas vereadores e vereadores, público presente, eu só queria só uma indagação para o senhor. A gente sempre vê falar que a Alcoa vai mandar embora, vai no governo do Estado, no governo federal, reduz energia, preço de energias, nem sei se ICMM também. Nessa vez, eu acho que o governo foi um pouco radical com eles, eu acho que todas as vezes eles queriam alguma coisa em troca para não mandar embora. O senhor acha que faltou assim, uma negociação de ambos, o governo do Estado, o governo federal, para que essa demissão não acontecesse? Bem, senhor vereador, eu acho que... Se eles não forçam um pouco a barra também para manter os empregos? Eu acho que nesse processo não houve regra. Por quê? Se o governo do Estado, em 2011, ele manda de recursos 170 milhões de reais para fazer um projeto nessa empresa, e depois, em 2013, no início de 2014, ela já devolve mais 60 milhões de reais, isenta o ICMS no período de um ano, não houve omissão do governo. Por quê? Porque ele tentou
E por incrível que pareça, como a gente fala que a gente é político aqui, através do deputado estadual também, que é da cidade, o Dr. Carlos Mosconi, ele fez essa mediação naquela ocasião, porque a Alcoa, naquela data, ela falou isso, ela falou, olha, nós não temos recursos, nós vamos fechar. Então foi onde foi liberado 60 milhões. O que acontece? Eu acho que não houve regra. Por quê? Porque se existisse regra, então era muito simples. No contrato que foi feito com o governo do Estado, então seria estabelecida essa regra de manutenção e geração de emprego. Por quê? Porque se ela adquiriu o dinheiro do governo do Estado, então ela também teria que manter esses trabalhadores através de uma regra que tem lá, de um contrato que tem junto com o governo. Não houve. Mas o mais interessante é que não houve aqui, também não houve no BNDES, que é um dinheiro do governo federal. Então, eu acho assim, ela usufruiu de uma condição, pegou o dinheiro, começou a implantar, mostrou, só que pressionou através do mercado, demitindo o trabalhador, porque ela não tinha outra válvula de escape. A única coisa que ela tinha era isso, mandar o trabalhador embora para poder pressionar o mercado e mostrar. Porque o mais interessante é que em 2009 ela lançou que ela tinha que mandar 19 mil trabalhadores embora, em todas as unidades da Alcoa. A Austrália fechou, Espanha fechou 2 fábricas, na Itália fechou mais uma, mas ela fechou por quê? O mais interessante é que quando houve uma abertura de uma feira do alumínio em São Paulo, o próprio presidente da Alcoa, que abriu a feira, e o diretor da Votorantim falou que o mercado de alumínio aqui no Brasil era promissor, porque a nossa logística era a melhor que tinha. E realmente é. Nós temos a Bauxita atrás do morro aqui, aonde você anda 10 quilômetros para poder colocar aqui. Nós não usufruímos de ferrovia, de barcaças para poder puxar o metal, como lá em Juruti. Então, o que acontece? Nós temos aqui na porta de casa, simplesmente vamos perder tudo em função de uma política de que a Organização Mundial do Comércio é pressão, entendeu? Então, é o que está acontecendo. Professor Flávio. Ademir, a gente ouviu atentamente as suas palavras e a palavra dos outros colegas, mas eu gostaria de, quando foi anunciado essa demissão, se falava de 200, 300 funcionários aproximadamente, se levantou também uma outra preocupação, que haveria aí a possibilidade da manutenção do contrato da Alcoa com a FELPS até o mês de dezembro. Posteriormente, não teria uma definição do fornecimento do alumínio líquido, né, que seria a matéria-prima da FELPS. Então, a primeira preocupação, ou seja, como que está isso? A Alcoa continuará fornecendo esse material para a FELPS? Segundo ponto, Ademir, você falou de 1.000 funcionários diretamente na Alcoa. Desses 1.000 funcionários, 300, ou seja, 30%, estão sendo demitidos. É uma outra preocupação. Qual que é a sua avaliação, pelo conhecimento seu do dia a dia ali da empresa, dos funcionários que ali atuam, qual é a sua avaliação em relação à situação também desses demais 700? Como que você vê a perspectiva para esses funcionários? E também se você teria, eu não sei como que a mesa poderia, eu não sei como a gente poderia se posicionar, caminhos no sentido de também a Câmara ter uma participação mais efetiva nesse sentido de buscar contribuir para o diálogo aí da empresa com os funcionários, ou outros caminhos aí que pudessem contribuir. Obrigado. Bom, muito obrigado, senhor vereador. A questão é a seguinte, com relação à FELPS, eu vou por partes. A FELPS é uma empresa que ela coleta o metal líquido da Alcoa, média de 140 toneladas a cada 24 horas. Esse contrato é um contrato feito, e não é a FELPS que fala para a gente, porque nós temos que investigar para poder falar com certeza, nós temos que correr atrás para ver a fonte. Então, a FELPS também, como uma empresa, jamais ela vai passar uma informação nesse sentido para nós. Mas a gente trabalhando, a gente conseguiu algumas informações, onde se a Alcoa tem um contrato com a FELPS de média de 140 toneladas de metal, ela não está entregando, ela está entregando 85. Ela já diminuiu a capacidade de um contrato que ela tem.
E todo contrato reza multa, é claro, mas como a Phelps ela tem necessidade desse produto, ela refaz o contrato, onde média de 400 toneladas de vergalhão, a Alcoa prometeu também de entregar e não está entregando. Então está existindo uma deficiência produtiva na Phelps em função de não cumprir um contrato que existe entre Phelps e Alcoa. E o que está acontecendo? Esse contrato vai até dezembro. E se você já paga um prêmio, provavelmente a Alcoa vai querer dobrar esse prêmio para dificultar a renovação desse contrato. Porque não vai ser interessante para a Alcoa trazer lingotes de São Luís do Maranhão para colocar no forno e derreter para fornecer para a Phelps. Então é muito mais fácil a Phelps montar um outro forno, comprar de outro lugar, do que comprar da Alcoa, porque ela vai querer o dobro, ela vai querer pagar, então isso aí vai gerar um custo de produção, e aí a própria Phelps acaba perdendo na concorrência a produção, porque o custo dela vai aumentar em função do produto, que ela vai ter que pagar dobrado praticamente. Então é o que está acontecendo com relação à Phelps. Nós tememos sim um problema a partir de janeiro com relação à Phelps. E aí eu acredito que vai ser uma coisa mais drástica. Por quê? Porque é uma empresa que investiu, é uma empresa que era uma empresa chilena e passou a ser americana, e o americano, infelizmente, ele é assim, quando não está bom para ele vira as costas e dá uma banana para todo mundo. Tá? É assim, infelizmente. E o que está acontecendo com a Alcoa? É isto. Agora, com 1.000 trabalhadores na Alcoa, 300 já estão sendo demitidos. Nós temos lá a média de 700, vamos colocar 600 porque já houve uma redução. São 600 trabalhadores em alguns pontos, que na verdade ela não, se permanecer o máximo 2 anos. Então eu não vou falar para vocês que eu tenho a expectativa de que as coisas vão melhorar para a Alcoa, porque eu tenho que ser realista, não vai não. Essas linhas de produção, quando ela fala do fechamento temporário, não volta mais. Porque para você recuperar cada carcaça daquela, e hoje com a quantidade de carcaças que tem que ser recuperada é em torno de 10 milhões, média de 10 milhões para recuperar. Qual acionista que investe 10 milhões numa empresa que não está gerando, segundo eles, não gera lucro? Nós temos São Luís do Maranhão, que uma linha de Cuba lá é as 3 linhas de Cuba de Poços de Caldas. Então, seria muito mais vantajoso para elas, porque pegaram 535 milhões de reais do BNDES em São Luís do Maranhão. É muito mais vantagem eles ativar aquela linha lá do que ativar Poços de Caldas. Então a gente não pode se enganar mais, não. A gente vai ter que começar a aprender a conviver com a escassez da Alcoa em Poços de Caldas. Porque não vai ser um ponto atrativo mais para o outro trabalhador aqui. Então, assim, a gente vai tentar implantar alguns pontos aqui, né, como distrito industrial e geração de emprego. É o que a gente vai tentar fazer. Mais algum vereador? Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de fazer um esclarecimento seu, às vezes você tem alguma coisa mais do que eu. Essa empresa que foi para Pouso Alegre, essa montadora de máquina, me informaram que essa empresa teve em Poços de Caldas, quis instalar em Poços de Caldas e não teve o interesse por parte da administração de trazer essa empresa. Você sabe de alguma coisa? Pode esclarecer alguma coisa para a gente, por gentileza? Bom, senhor vereador, quando eu, presidente do sindicato, nós tínhamos uma empresa com o nome de Hyundai também, que a intenção delas era instalar em Poços de Caldas. Nós fizemos um levantamento naquela ocasião com relação à convenção coletiva. Por quê? Porque uma das dificuldades que essa empresa tem é saber qual é o relacionamento entre capital e trabalho, né? E é claro, nós, como gerador de emprego também, porque é nosso interesse em gerar emprego, essa empresa acabou indo praticamente para São Carlos, ou Rio de Janeiro, alguma coisa assim, e a gente perdeu. Depois disso, teve outras empresas que tentou se instalar em Poços de Caldas também e não veio, ou seja, só tinha a carta de compromisso, a intenção de vir, mas acabou não vindo. Essa de Pouso Alegre era para 2.000 trabalhadores, que é uma indústria de máquina pesada. Parece que não houve também assim um interesse político naquela ocasião que essa empresa se instalasse aqui, e ela acabou indo para lá porque, claro, a empresa ela só migra para outro lugar quando ela tem um incentivo de alguma coisa. Portanto, quando a fábrica de rodas também vinha para cá e acabou indo para Resende, é porque não despertou interesse e nem incentivo para cá. Poços de Caldas perdeu muito com isso.
Agora, tem essa empresa que vai ser instalada aqui numa área de 30 mil metros, e vai começar com 60 empregos, mas acredito que vai chegar até no máximo 250. Só que a gente tem que tomar muito cuidado também, e aí tem a cidade que é turística, né? Dá para conciliar, mas a gente tem que saber o que a gente coloca aqui. Porque senão que isso cria um transtorno, tá? E ninguém consegue segurar mais. Portanto, senhor vereador, essa empresa de Pouso Alegre é uma empresa de máquina pesada. Para nós seria, sim, significativo, que já ia gerar em média de 2.000 trabalhadores aí, né, no mercado. Mas não foi só isso não, porque tinha a fábrica de avião que foi para São João da Boa Vista, né? Tinha a Turbos Biase, que é de Vargem Grande, que tinha interesse em vir para Poços de Caldas. Então, se a gente for colocar aqui a quantidade de empresas que tinha interesse em vir para Poços e acabou não vindo, a gente fica mais decepcionado, né? Então, eu entendo, assim, que Poços de Caldas está perdendo. Tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa, e aí eu coloco aí também os vereadores e o presidente dessa casa, senhor presidente, que não foi respeitado por essa empresa, Alcoa. Primeiro fez reunião com o governo federal, com o governo estadual e com o executivo, mas não chamou o legislativo para poder discutir e colocar aqui. Fazer o que a gente está fazendo, tá? Mostrando para vocês qual é a deficiência, qual é a dificuldade que a gente vai ter daqui para frente. Tá? Isso foi uma falta de respeito com essa casa. Tá? Portanto, eu gostaria que fosse, né, registrado isso, até para que no futuro eles viessem aqui e explicar o porquê. Tá? Então, o vereador que eu estou falando é o que vai acontecer. Certo? Agora, nós tínhamos também uma outra Delphi, a Delphi de São José dos Pinhais, que vinha para cá, e não despertou interesse, entendeu? Que ia gerar em torno de 250, eu consegui essa empresa lá em Jacutinga. Tá? Eu fiz uma reunião com o prefeito lá e consegui levar ela para Jacutinga. Jamir, eu fiz essa pergunta porque uma pessoa me comentou que tiveram aqui em Poços. Eu não sei se é verídico. Tiveram em Poços, essa empresa chinesa, preocupado, querendo vir para cá, marcou audiência, deixar bem claro que eu não sei se é verdade, a pessoa comentou, é um industrial de São Paulo que comentou comigo, que eles tiveram, aguardaram para ser recebido e não foram recebidos pela administração, entendeu? Então eles decidiram ir para Pouso Alegre. A intenção deles era ser colocado aqui em Poços, porque um dos sócios que tem, eu acho, no Ministério, o presidente deve até saber também, tem uma participação, eu acho, nessa empresa de 50%. E quem me falou, eles queriam, estavam tudo pronto para vir em Poços de Caldas, marcaram audiência e não foram recebidos. Na mesma hora eles foram para Pouso Alegre, estava de portas abertas, a empresa foi para lá. Se não falo a memória, 3.000 funcionários direto, fora os indiretos. Só isso. Muito obrigado pela tua presença. Só para complementar, senhor vereador, vai ficar um pouco, essa informação que o senhor está passando para mim, talvez eu não possa responder com precisão, mas o que eu posso lhe garantir é que, para que a gente conversasse com a Tissel Cup, eu tive que mandar um e-mail, meio com um tom de ameaça. Porque a parte mais interessada, para gerar emprego aqui é o sindicato. E quando foi lançada a pedra fundamental no Distrito Industrial, que me desculpe aí os vereadores, que não é Distrito Industrial nenhum, porque não tem nada. Porque não tem nada lá. Véio. Eu sou empresário, não vou me instalar num lugar que não tem nada, não tem rua, não tem calçamento, não tem infraestrutura, não tem nada. Certo? Portanto, eu tive que fazer em tom de ameaça, sim, recebi essa empresa, porque onde todos foram lá, e a parte mais interessada, que é o trabalhador, não participou. Entendeu? Portanto, é interessante isso. Então, eu não posso lhe afirmar, com certeza, se essa empresa esteve aí junto com o executivo, mas que sim, eles queriam vir para cá, com certeza eles queriam. Muito obrigado, doutor. Eu queria só fazer um comentário, alguns rápidos. Você mencionou aí o fechamento de empresas pela Alcoa no mundo todo. Mas você não mencionou a abertura de uma empresa da Alcoa no mundo. Você tem conhecimento de abertura de uma fábrica em algum lugar do mundo, pela Alcoa, para fazer o mesmo que fazem em Poços, em São Luís, que faziam na Austrália? Bem, senhor presidente, eu posso colocar 3 pontos para o senhor. Tubarão, onde existe uma unidade da Alcoa, em Santa Catarina ali,
onde foi feita uma ampliação. Enquanto eles estavam demitindo o trabalhador aqui, eles estavam ampliando a fábrica lá. Itapissuma, eles estavam ampliando a fábrica também, portanto, estava tendo demissão. E o mais interessante, nos Emirados Árabes, eles estão montando 700 salas de Cuba, onde a energia lá é barata. Provavelmente o contrato que eles vão ter com os Emirados Árabes é de que, quando essa empresa estiver funcionando, os estrangeiros permanecerão no mínimo 10 anos lá, e depois quem vai administrar a empresa vai ser eles. É um investimento muito grande, onde eles tiveram um incentivo, tá? Porque a bauxita ela é de primeira qualidade. Isso explica esse movimento mundial, porque eles têm bauxita em quantidade, em qualidade, e tem uma energia disponível a $10 o megawatt-hora, enquanto aqui no Brasil, quando conseguem comprar bem, com descontos e tal, é $40, $45 o megawatt-hora. A preocupação com o emprego é uma questão antiga, né? Todos nós, acho que sempre nos preocupamos com a geração de emprego, mas é interessante a gente observar que existe um índice de desenvolvimento municipal preparado pela FIRJAN, que é a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, em que Poços de Caldas, desde a primeira medição, em 2005, tem evoluído significativamente, acompanhando a evolução nacional, mas significativamente na área de educação e na área de saúde. Mas deixou a condição de alto desenvolvimento em emprego e renda em 2005 para uma condição de médio desenvolvimento em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2011, que é o último índice que nós temos. Então, nós temos, obviamente, um tempo em que Poços tem deixado de se preocupar com uma questão como essa. A informação que eu tenho é que, de fato, a empresa chinesa, com seu sócio brasileiro, esteve no gabinete, mas não foi recebida depois de 2 horas e alguma coisa de espera, e o interesse efetivamente era para que ficasse aqui em Poços. E também acredito que nós estamos falando do mesmo período com relação à TICE. Finalmente, tem uma questão que eu queria considerar também, que é a questão da necessidade de termos no Brasil uma política específica para as empresas eletrointensivas, as empresas de alto consumo de energia. Porque essas empresas, a partir do momento que a energia passou a ser uma mercadoria, um commodity, e essas empresas, em sua maioria, são SAs, são empresas que estão na Bolsa, essas empresas elas deixam de produzir no momento em que a energia no mercado spot sobe, eles deixam de produzir, porque alumínio é 70%, 80% energia, né, de custo, né? Então, poucos países do mundo têm essa política para as empresas eletrointensivas. Um dos países que tem é o Canadá, né, que contrata energia com as empresas, com garantia de empregos, e nos momentos de carência de energia elétrica, essas empresas deixam de produzir sem demitir e oferecem essa energia para o mercado, não para o mercado controlado, não para o mercado spot. Seria como se hoje no Brasil, em função dessa longa estiagem, que não nos coloca na ameaça de apagão de jeito nenhum, mas essa longa estiagem, essas empresas fossem obrigadas a deixar de produzir e colocar a energia no mercado regulado, no mercado administrado pela Operadora Nacional do Sistema, nos preços contratados e para atender. E mais uma coisa que é interessante é que, além disso, na contratação
dessa energia, as empresas são obrigadas a definir um percentual do seu resultado que será investido em novas fontes de geração. Então, são questões que eu acho que nós aqui da Câmara, né, nós vereadores, nós poderíamos buscar uma resposta macro para essa crise, tentando promover aqui em Poços um encontro da Associação Brasileira aí de Alumínio, das empresas eletrointensivas do Brasil, para que a gente pudesse tirar daqui um modelo nacional para esse tipo de situação em que nós pudéssemos estar mais protegidos, e nesse momento nós não estamos. Finalmente, eu também quero agradecer aqui a presença do Ademir, mas fazendo um pequeno reparo, né? Nós todos somos mineiros aqui, temos um pezinho na roça. Aqui nós costumamos dizer que começo de angu e mingau. Eu acho que é uma contradição a gente defender emprego e dizer que um distrito industrial que tem recebido investimento não é distrito industrial. Eu acho que todos nós temos que remar na mesma direção, né? E felizmente o senhor não é empresário, né? Porque os empresários que têm vindo a Poços têm investido em que pese as deficiências do nosso distrito industrial. Acho que nós temos que remar aí na mesma direção para dar respostas o mais rápido possível para essa questão que todos nós já sabíamos que em algum momento ia acontecer, mas que queríamos adiar, né? Queríamos que o tempo pudesse ter sido mais generoso conosco nessa relação com a Alcoa. Mas eu acho que a resposta que a Câmara pode dar é uma resposta macro, não é pontual. De fato, a gente buscar trazer para Poços um grande debate, talvez um seminário, junto com o Ministério das Minas e Energia, aproveitando o fato que o deputado do seu partido hoje é o presidente da comissão, né, e trazer para cá um grande debate sobre um modelo de relação entre o Estado brasileiro e as empresas eletrointensivas. Muito obrigado, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bom, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de expor esses problemas que vem acontecendo com o trabalhador metalúrgico de Poços de Caldas e dizer que quando a gente fez a solicitação da audiência pública junto com o presidente da Comissão de Minas e Energias e o secretário de Minas e Energias, eu acredito que ali a gente conseguiu implantar uma luzinha no fim do túnel. Por quê? Isso atentou a todos os deputados que estavam presentes em relação aos contratos ou aos benefícios que algumas empresas poderiam vir receber, que seria a geração e manutenção de emprego. Eu acredito que isso vai ser feito a nível nacional, porque todo o apoio que vai ter junto dessa casa, que seria o Ministério de Minas e Energia, eles vão ter em cláusulas que vai gerar e manter emprego. Com relação à questão de energia elétrica, eu acredito que seria um ponto positivo até para mostrar essa casa, que o presidente da ABAL, da IBRAM, da FEAM, do IBAMA, do Instituto Estadual Florestal, que viesse presente para mostrar qual é a condição realmente da extração da mineração, da degradação que ela deixa. Então, o que acontece, senhor presidente? Se fizer isso, é bom. E até mostrar que essa cidade aqui, ela tem condição de fazer isso. Agora, eu não sou mineiro, desculpe, mas eu estou aqui a Poços de Caldas há 26 anos, e a gente lá em São Paulo fala que é acostumado a falar assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Portanto, senhor presidente, quando eu fiz críticas ao Distrito Industrial, foi uma crítica construtiva, porque, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, entrou o mandato, seu mandato ficou tudo do mesmo jeito, né? Então, o que acontece? Nós perdemos empresas importantes, estamos perdendo empresa importante. É claro, eu como um crítico e tento construir também uma condição melhor aqui para o nosso município, e agradeço, né, a fala do senhor presidente, mas deixo meu protesto aqui firme. Muito obrigado. Muito obrigado, Ademir Gerino, pela sua presença e pela sua esclarecedora participação nessa casa.